Olá, começa agora mais um programa Destaques. E a pandemia trouxe um novo perfil de consumidor no mercado imobiliário, mais voltado para o que busca um contato maior com a natureza. Sobre esse mercado eu conversei com Gustavo Magno, CEO da Novo Urbanismo. Acompanhe. Gustavo, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Vamos falar um pouco sobre esse boom imobiliário que está acontecendo, né? Sobretudo na região metropolitana de Fortaleza, né? A gente vê aí municípios despontando, né? E aí, nesse caso, vocês também estão de olho nessa questão, né? Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite, prazer estar aqui conversando um pouquinho com você. O mercado de loteamento, ele sofreu uma mudança muito grande durante a pandemia, né? Então, nesse momento, as pessoas acabaram procurando mais, né? Buscando uma qualidade de vida melhor, buscando um outro modelo de vida. Então, teve essa ressignificação durante a pandemia que foi muito importante para o mercado, né? E hoje a gente acaba vivendo um outro momento. É um momento mais de acomodação, né? Porque com esse crescimento do mercado, muitas empresas acabaram buscando esse mercado de loteamento. E hoje, o que a gente faz no dia a dia, na Novo, né, é buscar aprimorar cada vez mais os projetos e os lugares, né, onde a gente desenvolve os loteamentos, para a gente buscar sempre o melhor produto, né, oferecer para o cliente, né, aquela ascensão de qualidade de vida, para que ele consiga olhar para o produto da Novo e entender que é uma excelente oportunidade, né? E aí vocês estão agora com um empreendimento também no município de Maracanã, não é isso? Na verdade, ele é em Pacatuba, mas é a 5 minutos do centro de Maracanaú. Ele fica no meio do caminho, então ele acaba atendendo a quem mora em Pacatuba e em Maracanaú também. Então está sendo ótimo, né? Porque a gente está com uma expectativa enorme desse loteamento. Foi um empreendimento que a gente vem desenvolvendo há mais de 2 anos, né? E todos os projetos de loteamento são assim, você vai desenvolvendo, vai construindo, vai pensando, vai sonhando, né? Aquele momento de estar com o loteamento pronto. E chegou a hora, assim, a gente está com uma procura muito grande, né? As pessoas estão gostando muito do projeto, até porque lá é um empreendimento que tem mais de 2 lagos, tem 3 lagos dentro do terreno. A gente aproveitou muito da natureza nativa, então todo mundo que entra lá consegue perceber, né? Muita árvore, muita energia, né? Diferente, coisas que valorizam, né? O loteamento e reforça esse conceito de sustentabilidade, de qualidade de vida, né, que as pessoas tanto procuram quando vão buscar um loteamento, né? Pois é, e aí essa procura, né, muito forte, a gente viu isso, né? Com a pandemia, as pessoas procuraram um contato mais direto com a natureza, né? Olharam um pouco para a sua casa, né, para a sua residência, sua morada, e tentaram modificar isso, né? Tive a segunda moradia também, enfim, alta, e esse contato direto com a natureza cada vez mais forte, né? Isso é uma tendência mesmo. Isso vai continuar, de um olhar mais diferenciado para isso e, sobretudo, para a sustentabilidade, já que você tinha falado também nesse tema? Eu acho que não é mais uma tendência, não. É uma realidade, né? E tem um aspecto que faz toda a diferença aí, que hoje, as pessoas conseguem fazer muita coisa remotamente. Então, com a tecnologia, antes você tinha que estar dentro da cidade, tinha que estar ali perto. Hoje, não necessariamente você precisa. Isso facilitou muito essa dinâmica, né, dia a dia. Você pode estar em casa trabalhando remotamente. Você pode pedir um delivery, né, atende mais. Você tem mais braços para aproveitar essa distância que antes você não tinha. Então, isso acaba potencializando, né, essa venda, essa procura por um loteamento, né? E nesse trabalho de vocês durante esse tempo, quais são os empreendimentos que vocês já entregaram? Como é que é a assinatura da Novo? Assim, é muito bacana porque a Novo, ela tem 6 anos de vida, né? Já entregamos 2 loteamentos, na verdade um entregue e um em fase de entrega, em Maracanaú e Caucaia. A gente está fazendo esse lançamento agora do novo Bosque do Lago, né? E tem vários outros para a gente fazer. A gente tem um mercado aí de mais de 300 milhões de lançamento nesses próximos anos. E todos com essa característica, com essa assinatura, né, de boa localização, preocupação com o projeto, preocupação com a natureza e sustentabilidade e muita qualidade de obra, ou seja, essa busca pela obra, né, pela entrega perfeita, que o cliente vai lá e quando chega fica muito satisfeito do que está recebendo, né?
Gustavo, para quem quiser saber mais informações sobre o trabalho de vocês, os lançamentos, como é que faz? Olha, a gente tem nosso site, né? novourbanismo.com.br, pode buscar lá, né? A gente trabalha, né, com imobiliárias espalhadas aí pela cidade, né, de onde a gente atua. Então, basicamente, entrar no site, procurar pelos empreendimentos, procurar um corretor, uma imobiliária especializada, que certamente vocês vão ser muito bem atendidos e eu espero que vocês consigam usufruir desses empreendimentos. E Fortaleza é a capital das regiões Norte e Nordeste que mais teve saldo positivo na geração de novos empregos formais no mês de junho. As informações estão no relatório do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado na quinta-feira, dia 27. O mês de junho na capital teve um total de 26.715 admissões. O resultado ainda coloca Fortaleza na liderança também do número geral de admissões e no estoque de vagas. Olhando para o cenário nacional, a capital está em quarto lugar. Somente São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte tiveram um saldo positivo maior que o de Fortaleza. E a Câmara dos Deputados aprovou no primeiro semestre deste ano a reforma tributária. O texto promete simplificar a forma como os tributos são cobrados no Brasil. Para especialistas, a atual carga tributária e o tempo gasto por empresas com burocracia impacta diretamente no preço dos bens e dos serviços. Pagar tributos pode ser difícil no Brasil. De acordo com o Banco Mundial, as empresas gastam até 1.500 horas por ano para preparar, declarar e pagar tributos. O número é maior do que em qualquer outro país do mundo. Além disso, em 2023, o brasileiro precisou trabalhar cerca de 5 meses somente para pagar impostos, taxas e contribuições exigidas pelos governos federal, estaduais e municipais. Você vai no mercado hoje em dia com R$100, você vem com uma sacola na mão. A gente vê que os produtos estão subindo muito de preço e a maioria desses preços já está embutido o imposto, né? Tudo e para o consumidor fica difícil, né? A gente que mesmo está no comércio, aumenta, a gente tem que fazer o repasse e nisso aí as vendas caem. A legislação de ICMS são mais de 2.000 páginas, porque há milhões de coisas que entram, que não entram, definição de produtos. Então, isso gera, por um lado, um custo muito alto para as empresas se adequarem às exigências tributárias. É um desperdício de recursos que as empresas têm para ficarem se adequarem às exigências tributárias. Mais grave que isso, há um imenso espaço para judicialização. Com uma legislação complexa, alta carga tributária e cálculos complicados, especialistas concordam sobre a necessidade de uma reforma tributária. Realmente precisa de uma reforma tributária. Esse é um fato para você melhorar o nosso modelo para atrair investimento. Isso é um fato, isso é uma realidade que nós temos discutido desde o governo Fernando Henrique. Outro problema é a competitividade das nossas empresas para exportações. Em tese e até constitucionalmente, as exportações são isentas de impostos indiretos, né, no caso do ICMS, tá? Só que na prática não acontece isso. E por que não acontece? Os estados simplesmente não pagam. Demoram, criam milhões de empecilhos para não pagar e ainda existem problemas mais sérios. Mesmo necessária, a mudança traz preocupações. O que me preocupa, particularmente, é a carga tributária. Porque você vai juntar vários tributos, em tese, em um só, o IVA, e eu vejo gente falando, a alíquota, a gente não sabe qual vai ser. Entre 25, 35, 36, 37. Se for acima de 26, 27, já fica uma coisa bastante complicada, porque alguns setores vão pagar mais, serviços e por aí vai. Já esse especialista espera mudanças positivas. O grande impacto positivo da reforma tributária a gente tem de sentir no médio e longo prazo. É o quê? Com a melhora da eficiência da economia, lembrando, né? As empresas agora, em vez de ficar gastando 1.000 horas de contadores, isso aqui, vão poder produzir mais, se preocupar em melhorar a eficiência dos seus processos produtivos, tá? E com isso baixar o preço. Agora a gente vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques.
Estamos de volta falando de economia. A construção civil vem apresentando um boom no mercado, além de mudanças nas agendas de gestão social e, sobretudo, de sustentabilidade. Sobre o mercado, eu conversei com Sérgio de Carvalho Maurício, CEO da Cimentos Apodi, que esteve aqui na TV Otimista e falou ainda sobre as ações da companhia e a expectativa do setor com hidrogênio verde. Sérgio, muito obrigada pela sua presença aqui no Destaques. Vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória, né, até a chegada a assumir em março agora esse ano a Cimentos Apodi. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer para mim estar aqui com vocês. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória, a sua caminhada até então, né? Você tem mais de 20 anos no mercado, conta um pouquinho pra gente. Eu já tenho vários anos no mercado, em especial no mercado de cimento. Eu comecei a minha trajetória ainda na produção de tintas, depois eu passei pela indústria metalúrgica, fabricação de latas, embalagens metálicas, e aí eu ingressei a minha vida no cimento, onde eu já tenho mais de 25 anos de experiência, né? Passei por algumas empresas ligadas ao setor, esse setor que acaba sendo tão importante para construir as bases da sociedade, né? Afinal de contas, nós estamos aqui num edifício construído com cimento, nós saímos de nossas casas construídas com cimento, hospitais, escolas, tudo acaba levando cimento na sua composição, que acaba sendo fundamental para que nós possamos construir as cidades onde nós vivemos, né? E nessa sua caminhada, né, como é que é essa trajetória até chegar a Cimentos Apodi, como é que foi essa sua chegada aqui ao estado do Ceará? Bom, eu tive uma longa trajetória, como eu disse, no cimento, passei por diversas áreas ligadas dentro do cimento e recentemente eu recebi um convite para me integrar à equipe da Cimentos Apodi, uma cimenteira genuinamente cearense, né, com escritório aqui na capital, em Fortaleza, 2 plantas dentro do estado do Ceará, e uma empresa que tem se destacado pela força da sua marca, pela forma como ela se relaciona com os clientes. Então foi assim que eu recebi o convite e vim aqui para o Ceará. Eu sou natural de São Paulo, acabei já morando em outros lugares, tenho uma família que está um pouco espalhada pelo nosso Brasil e acabei chegando aqui sendo muito bem acolhido, estou me sentindo em casa após 4 meses já aqui no Ceará. A gente tem a Cimentos Apodi muito forte no mercado, né? Nosso orgulho cearense, né? Mais uma de tantas empresas que despontam aí no mercado nacional, internacional, enfim. E aí, todo esse pensar, né? A gente tem uma agenda ESG muito forte, né? De sustentabilidade, gestão, governança, de inclusão também, enfim. Com relação a isso, né? Como é que é pensar tudo isso junto à empresa? Eu acho que hoje em dia não existe uma empresa, aliás, nunca existiu uma empresa que pudesse trabalhar sem conceitos de sustentabilidade, né? Mais recentemente temos falado muito de sustentabilidade, do famoso pilar do ESG, né? Dos aspectos ambientais, sociais e de governança. Mas eu digo que há mais de 100 anos as empresas que não foram sustentáveis simplesmente desapareceram do mercado, né? Porque sustentabilidade, na minha cabeça, é tão simples quanto agradar todos os stakeholders, todas as pessoas envolvidas com aquela cadeia produtiva. Você precisa das licenças governamentais, legais para operar, isso é fundamental, mas você precisa da licença social, então você precisa com que as comunidades, com que a sociedade, com que os consumidores aceitem e apoiem o desenvolvimento daquela empresa. Você precisa garantir que o meio ambiente não seja agredido, senão ao longo do tempo os próprios consumidores deixam de consumir os produtos. Você precisa satisfazer os seus acionistas, porque você precisa garantir rentabilidade, nenhum negócio segue vivo e sustentável sem a rentabilidade. E por fim, você tem que satisfazer também as necessidades dos colaboradores, né? Ninguém gosta de trabalhar numa empresa onde o ambiente não seja adequado, onde você não tem um propósito, onde você não perceba que as suas habilidades possam contribuir para deixar um legado, para deixar uma sociedade melhor do que aquela que nós temos vivido ao longo dos últimos anos, né? Então, esses conceitos de ESG pautam o dia a dia da Cimentos Apodi, né? Em vários aspectos. Então, quando a gente pensa em termos de meio ambiente, né? O cimento é um produto, como eu sempre comento, que está sendo usado em todos os lugares, né? Aqui nós estamos numa selva de cimento, né? E ele tem que ser sustentável, senão as pessoas não vão continuar construindo com cimento. E o que significa ser sustentável? Tem um custo adequado, tem uma logística que atenda adequadamente, e a Apodi se preparou para isso. Então, desde o início, desde a idealização da Cimentos Apodi lá em 2008, quando começou o desenho da produção do cimento aqui no estado, que alguns conceitos de sustentabilidade foram incorporados ao projeto.
tratamento das emissões, uma cogeração de energia elétrica. Então nós aproveitamos os próprios gases gerados no forno de cimento para ter uma produção própria de energia elétrica que retroalimenta a planta. Então com isso você deixa de consumir energia elétrica do grid na sua totalidade, né? Projetos como, por exemplo, recentemente nós instalamos também uma unidade de produção de hidrogênio dentro da nossa unidade. Então, através da eletrólise, nós vamos ter o oxigênio e o hidrogênio sendo injetados no processo, melhorando o processo de combustão dos nossos fornos, e com isso nós reduzimos o consumo de combustíveis fósseis, nós melhoramos a eficiência da chama, aumentamos a produtividade, e tudo isso está diretamente relacionado com sustentabilidade. Também já há muitos anos que a indústria cimenteira, e em especial a Apodi, tem trabalhado de maneira bastante forte na injeção de novos combustíveis no mix que alimenta os nossos fornos. Então nós utilizamos, por exemplo, biomassa. Nós consumimos e nós fazemos o que nós chamamos de coprocessamento de resíduos industriais, resíduos urbanos, de tal maneira que aqueles resíduos que seriam dispostos em aterros ou lixões podem ser alimentados dentro do forno. Com isso, além de resolver um problema tirando esses resíduos do meio ambiente, você ainda garante a redução do consumo de combustíveis fósseis e não renováveis, né? Então são práticas como essa, como todas essas, que garantem essa preocupação com o meio ambiente, além dos rígidos controles que nós temos nas emissões, em todos os nossos processos para garantir o mínimo impacto no meio ambiente. Essa é a preocupação ambiental. Mas existe uma série de ações também no social, como que nós trabalhamos com as comunidades, desenvolvendo as comunidades para que elas sejam autossuficientes e que não sejam dependentes, principalmente das fábricas, né? Fábricas de cimento, tradicionalmente, elas estão localizadas próximo à jazida de calcário, que é a nossa principal matéria-prima, né? Então, geralmente, elas estão distantes dos grandes centros e próximo a pequenas comunidades, que historicamente acabam se tornando extremamente dependentes da atividade industrial. Então, é fundamental com que nós apoiemos também essas comunidades para que elas possam sobreviver independentemente e em perfeita harmonia com as nossas unidades, né? Então esse também é um trabalho bastante forte no social. E continua dentro da empresa, com todo o programa de governança, com toda a preocupação com os indicadores financeiros, cumprindo rigorosamente normas de conduta e ética internamente e propiciando aos nossos colaboradores um ambiente de desenvolvimento, onde cada um possa contribuir com a empresa, mas finalmente se desenvolver como ser humano e crescer pessoal e profissionalmente, né? Então essas são algumas das nossas preocupações no ESG. A gente estava conversando aqui de bastidor antes de iniciar, né? Falou um pouquinho sobre a questão da sustentabilidade e que a gente, pensamento, né? As pessoas falam assim, vou jogar no lixo, né? Mas não existe lixo, né? Assim, a gente não existe, nosso planeta é um só, né? Então esse pensamento também de voltar isso para as empresas, né? Para a sociedade, para que todas se unam com relação a isso também, né? De se pensar a sustentabilidade é importante, né? É fundamental, e eu acho que cada um de nós, e naturalmente a Cimento Apodi também tem que ter esse compromisso de alertar para as questões de sustentabilidade com todas as pessoas que estão à nossa volta, em todos os aspectos, né? Estimulando, como eu já comentei, o consumo consciente, estimulando a preocupação com o meio ambiente, estimulando práticas sustentáveis e indo muito além disso. Quando a gente pensa em ESG, né, tem toda a questão do respeito pelo próximo, da inclusão, né? Hoje em dia é um tema bastante discutido, né? E eu falo que a inclusão é um conceito bastante simples que infelizmente não foi respeitado ao longo dos últimos muitos anos, que é respeito. Respeito ao que hoje em dia as pessoas chamam de diversidade e eu chamo de complementariedade, né? Quando eu vejo alguém que pensa ou age ou se comporta de uma maneira diferente da minha, né, eu não enxergo aí nenhum problema, eu enxergo complementariedade, formas diferentes de ver a mesma situação e que, quando somadas, dão uma visão mais global da situação que nós temos, né? Então, acho que isso também é uma preocupação da sustentabilidade. Se nós não incluirmos as características das pessoas dentro do nosso negócio, ao longo do tempo, as empresas vão perder a licença social, né? Várias empresas já desapareceram ao longo do tempo porque simplesmente o consumidor não queria mais consumir daquela empresa ou simplesmente os funcionários não queriam mais trabalhar nessa empresa. Por N motivos, né? Então, acho que você garantir a sustentabilidade ao longo do tempo é atender a todas essas necessidades.
e que precisa de uma liderança muito consciente, né? Aliás, esse foi o tema de um fórum recente da ANCHAN aqui no Brasil, né? Liderança consciente. Eu acho que se a liderança não estiver consciente de todos esses aspectos humanos, né, você não consegue gerenciar o seu negócio. E as necessidades mudam, né? Eu sempre falo, há 30 anos talvez, eu não imaginaria ter um celular no bolso, né? E hoje eu não consigo conceber não ter um celular no bolso. Eu li recentemente uma matéria sobre colheita de maçãs feitas com drones, né? Então, é a tecnologia que chegou e tenho certeza que daqui a alguns anos ninguém vai conceber um processo de colheita sem os drones, que hoje ainda é uma inovação. Então, acho que a gente tem que estar sempre atento às inovações, procurando incorporar dentro do dia a dia das organizações, e é isso que a gente busca fazer constantemente na Semente Apodi, porque só assim as empresas vão se tornar sustentáveis e viver por muitos anos. Sérgio, você falou em tecnologia, né? Quais são as tecnologias empregadas, né, na Semente Apodi? Como é que tem sido esse casamento, né, da tecnologia junto com o humano, né? Cimento é um produto bastante antigo, né? Tem mais de 200 anos de existência e muita gente acha que o cimento ainda é a mesma coisa, que não passou por nenhuma mudança. Mas o cimento, como ele era produzido há 100 anos atrás, é completamente diferente do cimento que é produzido hoje. Ele ainda é um pó cinza, fino, que a gente usa para construir. Mas a tecnologia embarcada no produto é outra, né? Com os produtos mais recentes, nós temos incorporado novas tecnologias para ter produtos mais sustentáveis, naturalmente, com menor consumo energético, com maior aproveitamento de resíduos, mas fundamentalmente nós temos operado para também desenvolver produtos novos, produtos que deem maiores resistências. Então, um dos trabalhos de inovação que nós desenvolvemos é um trabalho onde nós atuamos junto aos construtores, fundamentalmente de edifícios residenciais, empresariais, mas também poderiam ser obras de infraestrutura, desenvolvendo traços de concreto de altíssima resistência. Então, nós temos trabalhado hoje com resistências que são 5, 6 vezes superiores às resistências que se trabalhavam comercialmente no passado. E com isso, o que acontece? Você diminui a dimensão da estrutura, você confere mais espaço útil dentro dos edifícios. Então, imagina num edifício residencial onde você consiga ter os pilares, as vigas, um pouquinho menores, com a mesma resistência, você ganha metragem útil dentro dos imóveis, né? E com isso você reduz o custo final da obra, né? Conferindo melhor rentabilidade para os construtores, um preço mais competitivo para o mercado consumidor. Então, esse é um tipo de desenvolvimento que nós temos. Mas existem vários outros para sempre conferir propriedades novas ao produto que vão trazer benefícios para o consumidor final e, naturalmente, diferenciação para a Apodi em relação aos nossos concorrentes. Você falou com relação à questão do trabalho da Sementes Apodi com relação à sociedade, né, também. Nessas ações junto aos colaboradores também, tanto o corpo interno como externamente, né? Como é que tem sido esse trabalho? Eu sempre falo que o mais importante quando você trabalha com pessoas é permitir com que elas tenham as suas necessidades básicas atendidas, mas mais do que isso, né? Você tem que ir ao encontro dos desejos das pessoas de desenvolvimento, de crescimento. Então, internamente, nós temos vários programas de desenvolvimento junto aos nossos colaboradores para que eles possam entrar, se desenvolver dentro da organização e seguir carreira preferencialmente com a gente, mas que eles estejam prontos sempre para assumir novos desafios. O mundo vem mudando bastante, né? E eu falo que as grandes mudanças acontecem em períodos de crise. Nós vivemos recentemente uma grande pandemia que mudou a forma de trabalho, né? Então, se antigamente todas as pessoas trabalhavam de maneira presencial, confinada, às vezes nos escritórios, hoje a gente tem a possibilidade dos trabalhos remotos, dos trabalhos híbridos, né? O home office, né, que foi amplamente difundido durante a pandemia e se tornou naquele momento uma necessidade, as pessoas não poderiam conviver socialmente em função do isolamento sanitário que era necessário. Hoje, ele se tornou uma ferramenta de motivação e de desenvolvimento das pessoas, onde, na Semente Apodi, nós também ingressamos nessa jornada de desenvolver condições para que as pessoas possam desenvolver o seu trabalho em qualquer lugar. E, para isso, incorporando novas tecnologias e, muito mais do que isso, incorporando uma mentalidade nova de aceitar essa forma de trabalho, né? Então, eu acho que essa é uma das mudanças
no ambiente de trabalho que eu acho que são relevantes. Mas não se resume a isso. Na realidade, a gente vai muito além. A gente tem procurado sempre fazer uma escutativa com os colaboradores para entender quais são as necessidades, porque as necessidades de um determinado grupo fazem a necessidade da empresa, e é assim que a gente vai conseguir se desenvolver. A gente teve ainda, durante o período da pandemia que você falou, né, um crescimento muito grande com relação à questão das pessoas olharem mais para suas casas, né? A segunda moradia ficou muito em alta, né? A construção civil foi demandada com relação a isso, né? Sem dúvida. Que as pessoas querendo construir, reformar sua casa, seu cantinho, deixar mais aconchegante, ou até ir para um outro local, né? Investir no outro imóvel. A gente tem os investimentos cada vez maiores com relação a isso. A construção civil também tem alavancado. Como é que essa área, né? Todo esse setor, na sua visão, como é que tem sido esse movimento, esse crescimento? Eu acho que a pandemia ela acelerou alguns processos e retardou outros. Então, como nós todos passamos a ficar muito mais confinados nas nossas casas, eu acho que nós passamos a pensar de uma forma diferente no nosso ambiente residencial, né? Então, no primeiro momento, né, todos os números mostram, houve uma preocupação muito grande em melhorar a qualidade de vida dentro de casa, com reformas, com melhorias no imóvel, mas também com compra de eletrodomésticos, de eletrônicos, para permitir uma melhor qualidade de vida internamente. O que acabou mudando um pouco depois. Então eu falo que não foi uma criação de uma demanda, mas foi uma antecipação de uma demanda. Alguma coisa que seria natural ao longo dos anos, que aconteceria ao longo de 2, 3, 4 anos, aconteceu de maneira bastante concentrada no primeiro ano de pandemia, né? E é lógico que essa demanda desapareceu, então alguns consumos, como o próprio consumo de cimento, caiu nos anos de 2021, final de 21 começou a cair, 22, e agora do ano de 2023 nós estamos com um consumo inferior ao que houve no ano passado, porque as pessoas já construíam o que se pretendia construir, né? Mas eu acho que a pandemia também permitiu nós nos reencontrarmos com esse ambiente residencial, com esse ambiente familiar, né? Então eu vejo relatos de várias pessoas que diziam, puxa, há quantos anos eu não almoçava tantas vezes com a minha família, há quantos anos eu não percebia que o quão importante era eu estar presente dentro de casa. E agora ninguém quer voltar atrás, né? As pessoas querem buscar esse balanço de qualidade de vida, desenvolvimento profissional de uma maneira diferente. E eu acho que as empresas têm que propiciar esse ambiente, né? O funcionário ele tem que estar feliz integralmente. Eu falo que não dá para a gente separar, embora muita gente pregue o contrário, o nosso aspecto pessoal do nosso aspecto profissional, né? Se você tem um problema em casa e você está no seu ambiente de trabalho, aquele problema está lá latente no seu subconsciente, incomodando, né? Isso é como trabalhar com uma pedra no sapato, né? Ela vai ficar incomodando ali, você pode não prestar muita atenção, mas ela está incomodando. E os nossos problemas externos também incomodam. Então, buscar esse balanço entre vida pessoal e vida profissional, eu acho que gera um bom resultado. Tanto pessoalmente, porque as pessoas ficam mais felizes em casa, as famílias se sentem mais realizadas, e da mesma forma a empresa acaba ganhando com funcionários mais comprometidos, mais motivados. Recentemente, nós tivemos na Cimento Apodi o que nós chamamos de CIPAT, uma Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho e Meio Ambiente. Nós incluímos os temas de meio ambiente. Uma semana inteira dedicada a discutir os aspectos de segurança e também os aspectos ambientais, né? Super rica, porque muitas ideias aparecem, mas uma das iniciativas da Cimento Apodi foi o famoso Dia das Portas Abertas, onde os familiares dos nossos colaboradores puderam acompanhar um pouquinho da rotina dos seus pais, das suas mães, dentro da organização. E é super enriquecedor. No nosso escritório mesmo, aqui em Fortaleza, nós recebemos várias crianças que estavam ali alegres, passaram algumas horas se divertindo, entendendo como é o ambiente, né? E eu vejo a mesma alegria das crianças, os pais que tiveram essa oportunidade de levar seus filhos para o nosso escritório, né? E vejo nos outros colaboradores, na importância dessa integração, porque no final do dia nós participamos tão intensamente da rotina na empresa, passamos tantas horas, que os colegas de trabalho acabam se tornando parte da nossa família. Então essa integração traz uma satisfação, uma motivação adicional, né? E a gente lembra, assim, quando era criança, né, que ia no trabalho do pai, da mãe, né? E aí se lembra com muito carinho, né? Então para essas crianças também, acredito que seja um momento muito enriquecedor, né? De união, né?
de você estar presente junto àquela pessoa. Né? De entender a importância de algo que está na vida dos pais, né, que afetam a vida dos filhos e que às vezes os filhos não entendem o que é, principalmente os pequenos. Né? Então, tudo isso eu acho que são práticas, né, que promovem o melhor ambiente de trabalho e que levam a resultados superiores. A gente acha que não, mas acaba levando resultados mesmo, que a pessoa ela vai cada vez mais motivada, né, com a sua família junto da empresa, né, ela se doa mais, né. Sem dúvida, e basta ver as entrevistas de desligamento, não só da Cimento Apodi, mas de todas as empresas, né. Vários dos aspectos que levam hoje em dia as pessoas a mudar de profissão, a ajustar a sua trilha, né, é a busca do desenvolvimento pessoal, de melhor qualidade de vida. Então esse balanço é fundamental. Quando as pessoas estão felizes, elas buscam se desenvolver naquele mesmo local. Quando elas não estão felizes, elas saem. Recentemente nós tivemos uma colaboradora que se desligou da Cimento Apodi por uma outra oportunidade. Né? Então é lógico que eu digo que são momentos e sentimentos conflitantes. Né? A gente fica triste porque perde o contato com aquela pessoa, perde a contribuição de uma grande profissional que se desligou, mas a pergunta que eu fiz para ela foi: você está indo ao encontro da sua felicidade? A mudança, você está planejando para que você seja mais feliz? Se for assim, a gente fica feliz também, porque o que a gente quer é ver a felicidade das outras pessoas acontecendo, né? Então eu falo que um líder numa organização, além de buscar bons resultados, ele tem que buscar a felicidade de todos, né? E quando você consegue a felicidade dos colaboradores, a felicidade da comunidade, dos governantes, dos acionistas, aí você está desenvolvendo um bom trabalho, né? E esse é o legado que a gente deixa, porque de uma certa forma nós somos lembrados sempre pelo quanto nós tornamos as outras pessoas felizes e não pelo quanto nós exigimos dessas pessoas, né? Mas exigindo da maneira correta, a gente promove o crescimento e a felicidade. Sérgio, a gente vai começando, voltando um pouquinho para o começo da conversa, né, aqui, que o cimento faz parte de tudo, né, a base de tudo. E pensando nessa ótica com relação à questão do hidrogênio verde aqui no estado, já real, já a presença entre nós, né, enfim, e desse olhar estratégico do Ceará, né, em relação aos outros países e ao próprio Brasil, mesmo, estados brasileiros. Com relação a isso, qual a expectativa que se tem, né, que você tem com relação ao hidrogênio verde, a tudo que vem, né, de expectativa, de propostas, enfim, de desenvolvimento, né, turismo, construção civil, educação, investimento em tecnologia, a gente vê que abre um leque, né, de muitas oportunidades que estão se aproximando para cá, né? Qual é essa expectativa do mercado? Expectativa mais alta possível, né? O hidrogênio verde é uma realidade e o Ceará é um dos palcos mais importantes para o desenvolvimento de hidrogênio verde atualmente, né? Não só para isso, eu acho que em termos de energias renováveis, o Ceará vem se destacando ao longo de muitos anos, com fantásticos parques eólicos, parques solares, a natureza que ajuda muito, né? Ventos fortes, constantes, aqui na região ajudam muito a produção de energia eólica, sol 365 dias por ano, então isso também ajuda bastante na produção da energia solar, que são duas fontes de energia que hoje em dia têm sido buscadas em todo mundo, né? Todo mundo quer se livrar daquelas energias mais poluidoras que exaurem os recursos não renováveis. A gente ainda depende dessas energias, dos combustíveis fósseis, mas a gente tem que buscar uma matriz energética mais limpa e mais sustentável. Acho que o Brasil sempre foi um exemplo disso, porque nós sempre tivemos energia hidráulica, né? Sempre tivemos as hidrelétricas como parte importante da nossa produção energética, e agora com a injeção das eólicas e das solares, isso passa a ser fundamental. O problema é que energia a gente não consegue acumular de uma maneira tão adequada como gostaríamos, né? Então, energia eólica e solar você acaba produzindo muito e se você não tiver uma forma de aproveitar essa energia acaba sendo perdida. Eu acho que é aí que o hidrogênio verde entra de uma maneira muito importante, né? Tecnologia muito conhecida, né? Antiga, a eletrólise é um processo já
bastante antigo, mas que agora, desenvolvido de maneira mais industrializada, mais profissional, vai permitir com que nós possamos aproveitar esse hidrogênio e o oxigênio de várias maneiras, né? Então, desde a produção da amônia, que vai acabar ajudando no transporte de longas distâncias, mas também vai entrar na indústria da fertilização. A ingestão de hidrogênio, como eu já tinha comentado, é um dos caminhos para você melhorar a combustão em fornos, e isso é válido para a indústria de cimento, para a indústria do aço e para outras tantas, para que você melhore a combustão nos seus fornos, reduzindo o consumo de qualquer combustível, melhorando a qualidade dos produtos finais. Então, definitivamente, o hidrogênio é uma realidade, né? Tanto que a gente vê os investimentos gigantes que estão sendo feitos, principalmente na região do Pecém, né? Várias empresas apresentando novos projetos, já agora, para o horizonte muito próximo, né? Nós não estamos falando de planos para o futuro, né? Aliás, eu sempre digo que a gente costuma dizer que o Brasil é o país do futuro, mas a gente tem que transformar o presente para esse futuro acontecer. E eu acho que o movimento que a gente acompanha hoje no Ceará é exatamente esse. Interesse de várias empresas, né, multinacionais, aportando, fazendo investimentos importantes aqui no Ceará, justamente para produzir energia, produzir hidrogênio, não só para o país, mas também para a exportação. Então, acho que isso coloca o Ceará e o Brasil nesse cenário internacional que vem buscando o desenvolvimento do hidrogênio verde. E o Brasil precisa estar preparado para tudo isso, né? Para essa onda gigante que está chegando, né? Preparado como um todo, né? Educação, capacitação, investimento, infraestrutura, né? Tem que pensar muito amplo, né? Sem dúvida, né? Porque com vários investimentos você precisa de capacidade de trabalho, precisa de formação de profissionais, né? Isso aumenta a atratividade, né, dos profissionais, inclusive aqui para o Ceará, né? Muitos profissionais chegando e muitos profissionais se formando, se preparando para esse crescimento. Isso é fundamental. Mas é preciso também investimento em infraestrutura, né? Se nós vamos exportar amônia, precisa de investimento portuário, né? Se nós queremos fazer o transporte de fertilizantes e de outros produtos dentro do Brasil, precisamos do desenvolvimento dos corredores logísticos. Então, não tem como a gente pensar num desenvolvimento sem investimento em infraestrutura, né? E o Brasil tem que se preparar para isso como um todo. Acho que o Ceará vem fazendo o dever de casa. Eu vejo os projetos e o desenvolvimento que está num ritmo muito mais acelerado do que eu vejo em outras regiões do país. A gente fala, voltando um pouquinho para a Sementes Apodi, você fala um pouco de algumas ações pontuais, né? Para esse ano, 2023, o que já está programado, o que você pode falar para a gente das ações? Então, agora em 2023 foi justamente a implantação dessa unidade para produção de hidrogênio dentro das nossas plantas, além do aumento do coprocessamento de biomassas e de resíduos que nós podemos injetar no nosso cimento, né? O forno de cimento, ele tem uma característica bastante interessante, ele tem um ingresso das cinzas da combustão junto com a produção do cimento. Então você faz uma análise química e física de todos os seus combustíveis para garantir que eles possam ser incorporados no processo. E nós trabalhamos com temperaturas de 1450 graus dentro do forno. Então dá para destruir praticamente tudo que a gente conhece, né? Então, com exceção de alguns resíduos, né, infectocontagiantes, alguns materiais radioativos que não podem ser coprocessados, né, o forno de cimento acaba se revelando uma destinação final adequada para a destruição térmica de vários resíduos e com uma vantagem, né? Não é uma destruição como a incineração, onde você simplesmente desperdiça todo o calor gerado, toda a energia daqueles combustíveis alternativos que foram processados. Dentro do forno de cimento você aproveita toda essa energia para a produção do cimento e reduz o consumo de combustíveis fósseis. Então nós temos também como meta aumentar a adição desses combustíveis ainda no ano de 2023, né? Então essas são algumas das metas importantes para que nós possamos aí contribuir com a sustentabilidade do nosso negócio. Ok, Sérgio, eu te agradeço muito a sua presença aqui. Volte mais vezes para a gente conversar e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade para falar de temas tão importantes, eu acho que tão relevantes, não para a sustentabilidade dos negócios, mas para a sustentabilidade do planeta, né? Que as próximas gerações possam lembrar da gente como uma geração que ajudou na transformação para construir um futuro melhor. A gente agora vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques.
Estamos de volta. A Soul Energy vem realizando uma série de ações de inclusão nos diferentes públicos. A mais recente foi em parceria com a outra casa coletiva, que acolhe pessoas LGBTI+. Cecília Vieira, que é head de gente e gestão da Soul Energy, esteve aqui na TV Otimista e deu mais detalhes sobre essas ações. Confira. Cecília, obrigada pela sua presença aqui no Destaques. Vamos conversar um pouquinho sobre essas ações que a Soul Energy faz, né? A gente tem agora essa ação com a outra casa coletiva. Conta um pouquinho como é que foi pensado isso. No último mês, Elaine, a gente passou pelo mês do orgulho, né, da população LGBTQIA+, e a Soul Energy quis inaugurar esse projeto aproveitando essa onda do mês do orgulho. Então, nós fizemos a doação de um kit de geração de energia solar para outra casa. Isso ajuda na geração, né, da energia, facilita a questão dos custos, mas isso abre uma parceria que a gente quer que seja de longo prazo, focando na empregabilidade. E aí, nesse caso, além desse trabalho, né, o que a gente tem também de ações que a Soul Energy está fazendo? A ideia é que a outra casa, junto com o trabalho de rede que eles fazem com outras casas também, a gente possa estar não só abrindo as nossas próprias vagas, mas também estimulando o mercado a absorver essa mão de obra nas diversas posições. Não é uma questão só de garantir a sobrevivência, mas sim a dignidade e uma vida como todo mundo merece, né? Pois é, e esse trabalho assim, de inclusão, de capacitação também com relação à questão dos diversos públicos, né? De se olhar para essas pessoas também com relação à questão da empregabilidade. É uma tendência, as empresas estão fazendo isso mais, né? E é bacana que seja feito isso, né? Isso, a gente percebe que as empresas que têm a maior diversidade, que têm uma inclusão de públicos diversos, elas apresentam resultados melhores. Então, é uma questão até estratégica, né? Os melhores resultados vêm de um grupo mais plural. Então, por que não? Tanto a diversidade religiosa, como todo tipo de diversidade, a Soul Energy já é uma empresa que tem isso muito no seu DNA. A gente já é uma empresa que valoriza a diversidade nos seus diversos aspectos. Então, essa parceria com a outra casa só celebra realmente isso que nós somos. E nesse caso, além desse trabalho, né? Vocês fazem outros trabalhos no decorrer do ano? Quais são os destaques dessas ações que vocês estão fazendo? O que a gente carrega assim, de valor na Soul Energy é justamente essa profundidade das temáticas, né? Por exemplo, no mês que se comemora, né, o Dia Internacional da Mulher, a gente inaugurou um programa, é um programa permanente também dentro da empresa. Essa discussão da violência contra a mulher, ela acontece permanentemente dentro da Soul Energy. Lá a gente está construindo um plano de enfrentamento. Então, não foi só distribuir uma florzinha no Dia das Mulheres, foi entrar com profundidade nessa temática. E a gente fala dos diversos contextos da violência contra a mulher e em diferentes contextos também. No trabalho, em casa, no futebol, na TV, isso é a nossa rotina lá. E aí você falou uma coisa muito importante, né? Porque antes só se resumia a isso, né? A dar ou entregar uma flor, um mimos, enfim. Mas a gente vê que cada vez mais as empresas têm se olhado realmente diferenciado com relação à questão da violência contra a mulher, da proteção, né, a esse público feminino, para além das florzinhas, né, para se acolher de fato, né? Exato, a gente gosta de ganhar flores, a gente quer receber flores, mas a gente quer igualdade, né? Isso permeia muito o ambiente de trabalho, mas não só isso. Então, a gente está lá nessa construção com homens e com mulheres. É interessante também, Elaine, te contar que o nosso grupo de homens é super forte, eles estão adorando, estão sendo super participativos. E a gente entende a nossa empresa como um micro-organismo, né? Então, ali tem tudo que a comunidade tem tudo que a sociedade tem, mas também a gente tem o poder de disseminar isso para o restante da sociedade. A gente acredita muito nisso. O importante é isso, né? Não só a mulher, mas o homem, sobretudo, né? Estar aberto e digamos assim, cortando a própria carne, né? Entender que ele tem realmente parte nisso, né? Esse programa que a gente incluiu os homens, não é numa postura de julgá-los, de condená-los, mas de trazer para a discussão, de fazê-los pensar, né? E é tão bonito, assim, ver, né? Eu não posso participar do grupo dos homens, né? Mas eles mesmos chegam, comentam, valorizam, dizem, nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Eita, como é forte. E a gente vê até as carinhas deles, assim, cheias de caraminholas, né? Eu acredito que isso é construção, a Soul Energy acredita nisso também, então a gente tem entrado com muita profundidade nas ações que antes eram mais superficiais, né? É como você falou, existe essa tendência sim, e a gente está caminhando nessa tendência. E além dessas ações que vocês
já realizam, né? E essa agora com a outra casa também. Quais são as próximas ações que já estão programadas? O que a gente tem de ações para 2023? Pronto, eu queria também compartilhar ações afirmativas que a gente já trabalhou específica para mães. Como é que a gente trabalha isso lá, Elaine? Foi estruturado um novo setor, a Soenergy é uma empresa que ainda é muito jovem, a gente tem 6 anos de mercado, né? E aí quando a gente foi estruturar um novo setor, que a gente percebeu que é um setor que podia ser totalmente home office, a gente pensou assim, poxa, isso aí poderia ser para aquela mãe que teve o seu bebê e não teve a oportunidade de voltar ou teve que sair do mercado de trabalho, né? E isso funcionou super bem. É um setor que está assim, tendo ótimos resultados, então a empresa atingiu os resultados e essas mulheres que achavam que não iam voltar para o mercado estão lá super felizes. Isso deu tão certo que a gente vai abrir agora outras vagas também afirmativas para mães, com essa mesma pegada. Isso me deixa muito feliz, né? Eu tenho os meus filhos também, a gente sabe do desafio que é conciliar tudo isso, né? E então a gente está trabalhando também nessas vagas afirmativas para as mães. Tem mais coisa também, né? O Dia dos Pais está aí, a gente está tratando internamente sobre paternidade ativa. Sabemos que isso é uma temática relevante, né, no país. São milhões de crianças sem o nome do pai no registro, crianças que só têm o nome do pai do registro. Então, lá internamente, a gente está trabalhando esse tema do Dia dos Pais nessa responsabilidade por uma paternidade ativa. Então, você já percebeu que lá a gente entra de cabeça com as coisas, né? Essa é a nossa energia. E é muito bom, porque aí você instiga, né, o público interno a trabalhar junto e pensar nesse público externo que existe, né? Sim. E na responsabilidade de cada um que se tem, né? Porque fora da empresa eles têm a vivência deles, né, também. E é uma troca, né, entre si, né? A gente, enquanto empresa, a gente discute isso, a gente acredita que o impacto não é só interno. Uma pessoa que a gente atinge lá dentro impacta diretamente várias outras, dentro da própria casa, dentro da sua família extensiva. Então, é uma onda realmente, é uma energia boa que a gente quer expandir, né? Então, é bem o que a Soenergy acredita e faz. E para quem quiser saber mais informações sobre o trabalho de vocês, como é que faz para encontrar? Eu acho que uma forma que é muito fácil hoje em dia, né, que todo mundo utiliza Instagram, é o Instagram da Soenergy, @Soenergy é o nosso Instagram. O Soul é S-O-U e Energy é em inglês, né? Tá aqui o nosso nominho, Soenergy. Tá no Instagram, tá no LinkedIn, tá no TikTok, tá em todas as redes sociais, então é fácil de encontrar a gente. E falando de política, deputados estaduais visitaram as obras da linha leste do metrô de Fortaleza e precisaram chamar a polícia para realizar a fiscalização. A visita foi ao canteiro que fica em frente à Catedral da Sé, no centro da capital. Estiveram presentes Antônio Henrique Queiroz Filho e Cláudio Pinho, do PDT, além da doutora Silvana e Carmelo Neto, do PL, e do sargento Reginaldo, do União Brasil. Como o acesso ao local foi barrado, eles chamaram a polícia militar para que pudesse entrar e vistoriar as instalações. A comissão dos deputados promete levar o caso para o plenário da Assembleia Legislativa do Ceará no próximo dia 1º de agosto, na reabertura dos trabalhos da casa. Os parlamentares também disseram que vão enviar ofício ao Ministério Público cobrando explicações do governo do estado sobre a lentidão nas obras do metrô de Fortaleza, que começaram em 2018. A lei de cotas, que garante vagas para negros, indígenas, pessoas com deficiência, alunos de baixa renda e estudantes de escolas públicas em universidades, completa 11 anos em agosto agora e ainda não passou pela revisão prevista após os primeiros 10 anos de aplicação, o que deveria ter ocorrido em 2022. A expectativa é que a lei seja revisada em breve. Em agosto de 2023, a lei que instituiu a política de cotas para ingresso nas universidades e institutos federais completa 11 anos. Ela beneficia, com reserva de vagas, negros, indígenas, pessoas com deficiência e alunos que tenham feito o ensino médio em escolas públicas. A lei foi precedida por iniciativas isoladas de algumas instituições Brasil afora, como a Universidade de Brasília. A lei de cotas, que agora está sendo discutida, ela inspirou-se mais do que na ação inicial da UNB. Ela inspirou-se nos resultados da UNB. É muito importante que a gente faça a distinção, porque a UNB fez a ação afirmativa em 2003. Uma década depois, com os resultados da UNB, resultados positivos,
é que surgiu a Lei de Cotas. A Conferência de Durban teve a presença de comitivas brasileiras. Essas comitivas retornaram ao Brasil e começaram a passar por todas as universidades, fomentando a reflexão para a adoção de políticas de ações afirmativas para ingresso no ensino superior. Então a gente teve aí a comitiva de Durban, o evento de Durban e o caso de racismo. Num país de legado escravagista, genocídio de povos originários, onde até hoje se nega o racismo e há quem ainda fala em democracia racial, a ação afirmativa, em especial para negros e indígenas, foi muito contestada e levada à justiça. Em abril de 2012, o Supremo julgou constitucional a reserva de vagas pelo sistema de cotas. Os ministros, eles consideraram que as cotas, elas não ferem a Constituição brasileira, já que elas foram criadas com o propósito de assegurar o desenvolvimento de grupos de indivíduos prejudicados ao longo da história. Esta lei faz um resgate histórico de algo que é importante sempre refletirmos no nosso país. Somos um país no qual temos 135 anos daquilo que chamamos da abolição inacabada e mais de 380 anos de escravidão, seja ela negra ou indígena. Todos os dados estatísticos demonstram que estes, que são os elegíveis às cotas, sofrem um processo estrutural de discriminação. A Constituição diz que educação é direito de todos. As ações afirmativas dizem, bem, não está sendo direito de todos, temos que regular. Temos que aumentar um pouquinho para um dia a gente chegar a ter educação como direito de todos. O Estado, a sociedade civil não pode se render à ignorância. Diziam que ia ter conflito entre brancos e negros e pessoas com deficiência, e índios nas universidades. Não houve nada disso. Uma outra exceção, bom, isso é exceção, né? O benefício da inclusão na universidade é para a sociedade. Com a política de cotas no ensino superior, nós começamos a observar uma diversidade maior de públicos que frequentam o ambiente acadêmico. E isso torna a sociedade brasileira muito mais saudável e equilibrada. A Lei de Cotas prevê no artigo 7º que em 10 anos será feita a revisão do programa. Vencido o prazo, a revisão ainda não aconteceu. O senador Paulo Paim discorda que o fim da ação afirmativa de recorte racial nos Estados Unidos, após decisão da Suprema Corte, possa ter influência sobre o reexame que será feito pelo parlamento no Brasil. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte agora, inclusive, terminou com as cotas, sim, mas eles ficaram décadas e décadas. Isso no Brasil também ficar 50, 60, 70 anos. Eu também acho que daí podemos até pensar diferente. Sou favorável à manutenção das cotas, assim como a maioria das entidades do movimento negro, porque a política de cotas, ela precisa ser cada vez mais mantida e principalmente aprimorada. Com a lei de cotas, o número de negros em universidades cresceu 400%. Já o censo da educação superior, ele comprova que a participação de indígenas também aumentou em 842%. Os números, então, eles falam por si só. Numa concepção jurídica, a lei de cotas ela é relevante para ela superar o conceito meramente formal e abstrato da igualdade, contribuindo para uma postura ativa do Estado no combate ao racismo e à garantia da dignidade da pessoa humana. Com certeza, a política de cotas vai ser ampliada, vai ser melhorada com a votação que faremos esse ano e no ano que vem. O Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.